Salve Maria Santíssima, que a paz e o amor de nosso Senhor esteja em cada coração. Muito bem, chegamos hoje no nosso 12º dia desses exercícios espirituais para a nossa consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria de Montfort. E nesse dia nós vamos meditar as promessas do batismo. Eu gostaria de começar essa noite meditando o parágrafo 1273 do Catecismo da Igreja Católica, que assim fala: incorporados à Igreja pelo batismo, os fiéis recebem o caráter sacramental que os consagra pelo culto religioso cristão. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus em uma participação viva na Sagrada Liturgia da Igreja e a exercem seu sacerdócio batismal um testemunho de vida santa e um caráter eficaz. E nessa noite nós temos a alegria de receber aqui conosco, no canal da Arca da Imaculada, o Padre Adriano, vigário paroquial aqui da Paróquia Santa Luzia. Boa noite, Padre. Boa noite, Daniel. Gostaria de saudar a todos e todas que nos acompanham neste momento para tratarmos sobre este tema de fundamental importância, que são as promessas batismais, principalmente para aqueles e aquelas que desejam viver consagrados e consagradas a Deus, principalmente pelo método de São Luís Maria de Montfort. Uma grande alegria, uma grande honra, Daniel. Certo, Padre. E o Catecismo da Igreja Católica fala para nós claramente, que a partir do momento que somos batizados, nós somos inseridos nessa família. E a renovação das promessas do batismo é tudo que se define no Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís Maria de Montfort, ele deixa muito claro que nada mais é do que a nossa renovação das promessas do batismo. Uma vez que nós somos batizados como somos crianças, nós fizemos as nossas promessas, nossa entrega através dos nossos padrinhos. Depois nós recebemos nosso crismas, e depois da nossa consagração nós fizemos pela nossa vontade e pelo nosso desejo. Não é verdade isso, Padre? Sim, exatamente. A partir do Concílio Vaticano II, que ocorreu nos anos de 1962 a 1965, houve uma grande renovação na Igreja Católica do Ocidente. E lá no Concílio Vaticano II existe um documento chamado Lumen Gentium, Luz dos Povos, que definiu a eclesiologia da Igreja. O que é eclesiologia, Padre Adriano? Eclesiologia é tudo aquilo que diz respeito à Igreja a seu nível ad intra, à Igreja a seu nível interno. Então lá tratou da hierarquia, lá tratou dos leigos, e na Lumen Gentium há uma informação muito importante. Vai dizer que todos aqueles, desde o Papa até o último leigo, o que eles têm de comum é o batismo. E a Lumen Gentium, com o Concílio Vaticano II, resgata essa ideia do batismo enquanto consagração. Por isso que você disse muito bem aí, baseado em São Luís Maria de Montfort. O batismo já é uma primeira consagração. Então as demais consagrações que nós vamos fazendo, antigamente existia a consagração das Filhas de Maria, que é um movimento que quase não existe mais na igreja. A consagração do apostolado da oração e agora a consagração nada mais é do que um resgate, um reforço das nossas promessas batismais. Certo. Uma vez assumidos, como você muito bem colocou, Daniel, pelos nossos pais e padrinhos e, claro, pela igreja. É bem verdade, Padre, que hoje ainda se usa, muitas vezes a gente vê aqui na paróquia, que chegam os padrinhos de batismo e os padrinhos de consagração. Então hoje ainda é muito usado, essa tradição da igreja, de ter o padrinho que consagra naquele momento do batismo também a Nossa Senhora. Sim, sim. E isso ajuda a valorizar
por exemplo, às vezes uma pessoa que está impedida de ser o padrinho oficial, a família tem às vezes uma intimidade, não quer magoar uma pessoa mais próxima, que às vezes tem algum impedimento, né? Que não pode ser o padrinho oficial, então chama aquela pessoa para ele ser o padrinho de consagração e já o consagra ali a Maria. Mas o batismo em si já é uma grande consagração, e o padrinho, claro, seja o oficial, seja aquele que está ali de consagração, que nós chamamos, ambos já são de consagração, né? Então, assim, é interessante, o Concílio Vaticano II traz essa importância de nós valorizarmos todos os batizados e batizadas dentro da nossa igreja, para que vivam a missão, o tríplice munus de Jesus: Jesus sacerdote, profeta e rei, sendo sal do mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. E é interessante, trazendo um pouco da realidade do tratado em si, no estudo dele, padre, que São Luís fala assim, em algumas partes da leitura, que é importantíssimo nós fazermos essa consagração a nós todos os dias, né? Renovar todos os dias, nós levantar essa consagração de amor a Jesus, né, por Maria, ou de Maria por Jesus, porque a gente fala assim, ó, não é impossível separar um do outro, né? Onde está Jesus está Maria, onde está Maria está Jesus. Então ele fala assim, em umas partes assim do tratado, que é importantíssimo todos os dias o nosso levantar, nós entregarmos o dia e consagrarmos o nosso dia ao Espírito Santo, a Jesus, a Maria, e renovar essas promessas. Eu gostaria de perguntar para o senhor, na realidade assim de consagrada a Virgem Maria, como nós devemos nos portar, uma vez consagrados, nessas práticas espirituais, através do nosso batismo? Primeiro, que toda devoção mariana, Daniel, deve ser equilibrada, evitando exageros. Primeiro, Daniel, que a nossa fé católica, apostólica romana, ela é cristocêntrica. O que é fé cristocêntrica? O Cristo deve ser o centro. E Maria, aquela que foi discípula, aquela que foi mãe, aquela que foi companheira de caminhada de Jesus, ela só pode ser entendida no mistério da salvação junto com Jesus, né? Há uma grande tendência hoje da nossa igreja, um culto exacerbado, e até mesmo assim chega a ser até patológico, a figura de Maria. Sim, não estou dizendo aqui que nós não devemos venerar Maria, mas ela tem o seu lugar no mistério da salvação. Jesus é o centro da nossa fé. Maria, como dizia São João Paulo II, é a estrela da evangelização, é a seta que aponta para Jesus. Então nós nunca podemos perder o norte, o nosso ponto de partida, que é sempre Jesus. E os outros santos, Padre, só faz sentido no mistério da salvação, entendidos juntamente com Jesus que nos veio trazer a salvação. Quem nos dá a salvação é Jesus, não é Maria. Quem nos dá a salvação é somente Jesus. Mas Maria, como vai dizer vários documentos da igreja, principalmente depois do Concílio Vaticano II, ela é aquela que intercede, né? Ela é aquela que faz a mediação entre nós e o Filho. Certo, eu acho interessante também nas lições de São Luís do Tratado, que ele fala assim que Nossa Senhora, ela é a lua que nos ilumina, né? Jesus é o sol que transmite a sua luz para Nossa Senhora, e ela é a lua que nos ilumina, e ela é o farol que nos mostra o caminho, bem como o senhor falou, né? Ela é a ponte perfeita que nos liga ao Filho dela, que é o nosso Redentor. E o mais interessante que eu sinto assim nessa consagração, que ela nos provoca a ser humildes, né? Que quando o momento assim que o arcanjo Gabriel chegou a Nossa Senhora e comunicou a graça que ela seria a mãe do Redentor, ela não guardou aquilo para ela sendo assim vaidosa, sendo orgulhosa, mas de pronto ela mostrou a graça do servir, né, Padre? E ela de pronto assim que foi anunciado que a prima dela também estava no período de gestação, ela de pronto assim se dispôs de tudo aquilo, se desfez, se desapegou de tudo aquilo que ela estava fazendo até no momento, e foi de pronto servir a prima dela até nascer o João Batista.
Sim, exatamente. Eu destaco nessa passagem, Daniel, da visita. Primeiro, você tocou na anunciação do anjo, da visita de Maria à sua prima Isabel. Duas principais características de Maria. Primeiro, o serviço. Ela é uma mulher que abriu mão dos seus projetos pessoais para faça-se em mim segundo a sua palavra. Nós rezamos todos os dias no Ângelus ao meio-dia. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Primeiro, uma mulher que serve. E não é fácil no mundo de hoje, principalmente na vida matrimonial. Talvez muitos de vocês que estão nos escutando, no matrimônio, na sua consagração, viver o serviço. Maria, ela não pediu um tempo para o anjo. Bom, deixa eu pensar para ver se eu tenho condições de assumir esse projeto. Então, abrir mão dos nossos projetos pessoais, que muitas vezes são ambiciosos, são mesquinhos e não fazem parte da vontade de Deus. Isso é ser obediente, é servir, é moldar a minha vontade à vontade de Deus. Não é fácil servir. A gente fala assim, o senhor está falando assim bem assim sobre a obediência, mas a obediência também, ela é livre, né, padre? Porque assim, ó, a partir do momento que o arcanjo Gabriel chegou para ele e falou assim, ó, você vai ser a mãe do Salvador, ela teria todo o livre-arbítrio de falar que não queria ou não estaria pronta, Com na verdade. certeza. Então, o sim dela foi na gratuidade. Sim. Então é por isso que tem muitas vezes as pessoas que são escravos, que estão querendo se consagrar, que precisam se atentar a isso, né? Que tem que ser despojados de tudo. Se muitas pessoas querem servidão só pela metade, até que eu quero, daqui para frente não me interessa. Então esse principal critério para a gente fazer nosso desapego de tudo aquilo que nos escraviza, né? Nada mais é de deixarmos de ser escravos das coisas do mundo e aos poucos, eu falo assim, nas minhas formações, nós precisamos nos equiparar a esperar Nossa Senhora nas pequenas coisas, assim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eu falo assim que a conversão não é uma coisa mágica. Eu falo assim nas minhas formações que muita gente acha assim, que a conversão é uma coisa assim que é mágica, que você acorda, dorme de um jeito e acorda convertido. Não, mas a conversão, ela pode dar assim nas coisas da nossa casa, ajudar nosso familiar, de ajudar a esposa, de ajudar o marido, de arrumar bem uma cama, de lavar uma louça, de ser generoso. Então, certos hábitos que nós tínhamos de errado, que nós deixávamos percebido, a partir do momento que nós vamos nos entregando e deixando ser interiorizados por Nossa Senhora, nós vamos tendo práticas que vai fazendo que nós vamos amadurecendo nossa fé. Porque é fato que a fé sem obras é morta, né, padre? Então nós precisamos, não adianta só ter fé, não adianta ficar só na igreja rezando e falando o dia inteiro em muitas novenas, porque tudo que é exagero também não faz mal, não faz bem, né, padre? Tipo assim, a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí também. Precisamos equilibrar. Eu falo assim que a prática dessa devoção tem que ser equilibrada. As práticas exteriores têm interiores, tem que ser nivelado, porque se um das duas está descompensado, não está muito certo e vai acabar trazendo um transtorno. Sim, você disse aí, as obras, as palavras sem obras são mortas, né? O Evangelho, quem diz isso é São Tiago, e eu cito aqui Santo Antônio: cessem as palavras, falem as obras. Então, novamente, o grande perigo hoje, Daniel, é de situar, é dissociar, melhor dizendo, fé e vida, teoria e prática. É o grande perigo de qualquer movimento pode incorrer neste erro, principalmente aqueles movimentos marianos. Então, deve ter este cuidado para não cair numa coisa exacerbada, que às vezes acaba eliminando até Jesus como centro da fé cristã, né? Então as práticas marianas são bem-vindas, a devoção a Maria é bem-vinda, o Concílio Vaticano II a definiu como grande medianeira, né? Tudo isso é bem-vindo, são práticas salutares, mas desde que não se torne algo problemático e doentio. Então, Maria sempre deve apontar para Jesus Cristo. Se Maria não apontar para o Salvador, como no Evangelho das Bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Maria não toma a frente de Jesus. Ela poderia ter tomado a frente de Jesus,
mas ela sabe do seu papel. E o interessante, você falou que muitas pessoas às vezes assumem a escravidão de Nossa Senhora e vão pela metade. Maria não ficou pela metade. Ela deu à luz a Jesus, e se vocês acompanharem os evangelhos, ela vai até o pé da cruz, junto com o discípulo amado. Enquanto os outros discípulos fugiram de medo, ficaram à espreita, olhando todo o processo de crucifixão de Jesus, quem que estava nos pés da cruz? Maria, o discípulo amado e as mulheres que seguiam Jesus. Então Maria, ela teve começo, meio e fim no discipulado de Jesus. Certo, e eu também gosto de falar assim também, e trago comigo também, que a escravidão, ela tem que trazer 3 coisas: humildade, caridade e obediência. E no quesito assim de caridade, eu gosto muito também, o senhor vai poder falar também com propriedade, a vida de São Francisco de Assis, né, Padre? De desapego e de caridade ao próximo também. Sim, São Francisco de Assis, um fato marcante na vida dele é que quando ele se converteu, ele transformou tudo aquilo que era doce, as suas riquezas, seus bens materiais, se tornou amargo. E aquilo que era amargo, com abraçar o leproso, que levou ele à conversão, se tornou algo doce. E um fato interessante que eu acho da vida de São Francisco, que mostra essa humildade, essa disponibilidade, como você falou, essa caridade principalmente, é que ele, ao se converter, fica despido diante das pessoas que estavam ali, inclusive do seu pai, Pedro Bernardoni, e fala para o pai dele: agora só tenho um pai, que é o Pai dos céus. Despido, nu, abandonou tudo para seguir Jesus. Desprendimento, humildade e caridade. Isso ilustra bem aquilo que o senhor está falando, porque nada mais é essa consagração que se despir, né, Padre, de tudo aquilo que é mundano, né? É por isso que nós fazemos esse exercício para a gente poder enxergar bem o nosso fundo, o nosso ser, o nosso eu, de tudo aquilo que ainda nos prende. E eu falo assim que quando entrou o pecado original na humanidade, é como se fosse um bicho, né, Padre, que impregna no nosso ser, na nossa carne humana. E como que é difícil a gente lutar para vencer as paixões, as tentações e aquilo que é carnal em nós. Eu falo assim que a gente precisa lutar todo dia como se fossem 2 leões. E a gente precisa observar qual leão que eu estou alimentando, se é o leão da carne ou o leão do espírito. Né? A gente precisa ser desapegado. E muitas vezes desapegar vai requer medidas drásticas na nossa vida. Né? Porque a gente fala assim, eu ouvi falar de muitas vezes, muitos sacerdotes, porque o pecado é ser demasiadamente escancarado, porque o pecado é gostoso, né, Padre? Sim. Mas as consequências do pecado são amargas, né? Todo pecado é gostoso, é por isso que as pessoas têm prazer e são assim desmedidas em pecar, mas o pecado, depois as consequências do pecado são trágicas. Sim, você eu acho que acabou até citando aí, de forma indireta, Santo Agostinho. Eu gosto muito de uma fala de Santo Agostinho. Ele diz para nós, Daniel, que todos nós temos dentro de nós 2 cães: o cão da virtude e o cão dos vícios. Aqui cabe a cada um de nós qual dos 2 cães nós estamos alimentando: ou o cão da virtude ou o cão do vício. O cão do vício vai morrer dentro de nós? Nunca vai morrer, mas ele não pode ser alimentado, porque os prazeres, as paixões, os afetos, existem dentro de nós. Não tem como você extirpar. É isso que Santo Agostinho está dizendo a partir dessa sua fala. É o cão do vício, mas você vai alimentar ele? Não, você não pode alimentar. Então você tem que alimentar o cão das virtudes, para que o bem se sobreponha sobre o mal. Então aqui, Daniel, eu sempre costumo dizer aos meus penitentes, quando traz alguma dificuldade da carne, algum desejo, tem que saber administrar os desejos. Nós somos seres humanos. O padre tem desejo? Tem desejo. O papa tem desejo? Tem desejo. A religiosa tem desejo? O casado tem desejo? O solteiro? Todos nós temos desejos.
mas nós devemos saber administrar. Como que nós administramos, Padre? Vida de oração, espiritualidade, ascese, disciplina interior. O que eu estou observando no mundo de hoje, Daniel? Muitas pessoas estão se perdendo porque estão alimentando o cão do vício, internet, principalmente neste tempo de pandemia, pessoas que ficam madrugada a fio na internet, vendo lá sabe o que, e a internet está levando muitos casais à separação. Temos aqui inclusive em Mococa casos de feminicídio, tá bom? Por causa de traição na internet. Então, Daniel, é um poço sem fundo. Se eu vou alimentando isso, eu vou para a masturbação, eu vou para a fornicação. Logo, a masturbação, a fornicação não vai me trazer o prazer que eu desejo, né? Pornografia. Então, eu vou começar a sair com a amiga da minha esposa, ficar de olho na minha, e assim é um poço sem fundo. Então, a gente tem que tomar cuidado e ter principalmente disciplina interior para a gente saber administrar os nossos afetos. E principalmente sair das ocasiões de pecado, né, Padre? Porque a gente não pode querer achar que a gente é valente o suficiente de vencer isso daí. Isso linka muito, Padre, aquela frase de São Paulo, que ele deixa de fazer o bem que ele queria e faz o mal que ele não queria, né? Isso que o senhor falou, linka bem com essa frase de São Paulo. É o espinho na carne, né? São Paulo aqui está se referindo ao espinho na carne. Não tem como você amputar o espinho. Ele existe aí, são os afetos, são os desejos, né? Não tem como você arrancar, não tem como você fingir que nada está acontecendo. Hoje nós estamos numa sociedade absolutamente sexualizada. Então não tem como você anular, fechar o olho e fingir que nada está acontecendo. É o espinho na carne. Então por isso que a gente tem que saber aqui, Daniel, administrar. Talvez aí, se tem maior dificuldade, procurar um padre, um orientador espiritual, um psicólogo, porque tem pessoas que têm compulsões sexuais, né? E é isso que muitas vezes leva a falhar na consagração, ou a cair no pecado, a cair no desejo, né? E também assim, eu me enriqueço isso que o senhor está falando também assim, que a gente também tem que ver também a causa disso daí também. Exato. Se de repente teve uma situação assim de abuso, de uma complicação assim de infância, e de repente essa criança vem trazendo esse transtorno para dentro do cenário adulto, e ele não consegue se libertar também desse vício, né, Padre? Exatamente, por isso que eu sempre digo, tudo que não é assumido na nossa vida, Daniel, não é redimido. Só que para ser assumido na minha vida, eu preciso conhecer a minha história. O que aconteceu lá atrás? Por que eu tenho essa compulsão? Por que eu tenho vício na masturbação? Por que eu tenho dificuldade com isso? Por que eu tenho vício na pornografia? Eu preciso procurar lá atrás. Eu preciso saber as raízes que estão me levando a essas várias inconsistências. Eu preciso ir à minha inconsistência central lá atrás, como você falou. Às vezes eu fui vítima de um abuso, às vezes eu fui molestado, às vezes eu fui abandonado por meu pai, então eu tenho dificuldade de me relacionar com homens, não consigo me relacionar com meu marido. Mas por que você não consegue se relacionar com seu marido? Talvez por causa do seu pai que te abandonou lá. Olha a visão que você tem de homem: abandono, exclusão, indiferença. Você não vai saber se relacionar direito com o seu marido, né? Então é isso que você falou, Daniel, é muito importante. Eu sempre uso essa frase: tudo que não é assumido na nossa vida não tem como ser redimido, não tem como a gente se libertar. Então a gente tem que assumir para nós algumas coisas, mesmo que seja trauma, mesmo que seja frustração, para a gente ir se integrando na cruz de Cristo. Muito bem, Padre. E a gente meditando no nosso tema de hoje, como é que nós podemos exercitar bem essa prática espiritual do nosso batismo, nos interiorizarmos assim no nosso dia a dia, para que podemos vencer, para que podemos amadurecer a nossa fé, na nossa consagração, assim, todos os dias, assim, eu falo assim, no âmbito assim, ó, de saber mesmo se entregar, de vencer as ocasiões, de vencer as nossas quedas, porque assim, eu falo assim nas minhas formações, porque a gente vai cair. Caiu, o que tem que fazer? Esfolou, machucou, doeu, ralou? Levanta, sacode o poeira, dá a volta por cima, sacrário, confissão e segue a vida.
né, que muitas vezes as pessoas caem no pecado e desistem pelo caminho, adotando a fé, e muitas vezes tem sido apresentadas muitas coisas, Padre, muitas práticas assim, ou coisas assim que não tem cruz. Então eu falo assim, ó, tudo aquilo que não tem cruz, não tem mudança, porque o que faz a pessoa mudar é viver a cruz. E muitas vezes as pessoas querem cortar a cruz pela metade. Essa cruz está pesada, ela vai cortando a cruz para ficar mais leve. Sim, eu acho que não tem receita mágica, Adriano. Não tem uma panaceia que possa falar assim, ó, faça isso que vai dar certo. Pois cada pessoa é cada pessoa tem uma personalidade. Mas existe algumas orientações, alguns instrumentos, algumas armas que nos possibilita levar uma vida santa. Primeiro, valorizar o sacramento do batismo. Minha gente, o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, definiu que dentre os sacramentos, dentre os 7 sacramentos, o principal é o batismo. Não sou eu que estou falando, o Padre Adriano, não é o Padre Celso, é a Igreja Católica a partir dos seus documentos. Então muitas vezes a gente valoriza o sacramento da ordem, que é o sacramento do padre, o sacramento do matrimônio, apesar que hoje, infelizmente, há uma banalização do sacramento do matrimônio, as pessoas não estão valorizando, e principalmente você que está me escutando, há uma banalização do sacramento do batismo. Então eu penso assim, como que eu faço para levar uma vida santa? Primeiro resgatando e valorizando o sacramento do batismo, que é a nossa primeira consagração. O batismo é porta de entrada para os outros sacramentos. Pode observar, se você não for batizado na Igreja Católica ou em outras igrejas que seguem a fórmula Pai, Filho e Espírito Santo e batiza na água, você não pode receber a primeira comunhão, você não pode ser crismado, você não pode se casar, ou se você optar pelo ministério ordenado, você não pode ser padre, você não pode receber a confissão se você não for batizado. Você sabia disso? Então, minha gente, primeira coisa, resgatar o valor do batismo. Segundo, considerar que o batismo, que é a minha primeira consagração, possa me levar a uma vida santa. O Concílio Vaticano II definiu o leigo no mundo. Todos os leigos batizados devem levar uma vida santa. Você falou uma coisa interessante aí. Caiu, tem que levantar. São João Paulo II dizia: santo não é aquele que nunca pecou. Esse não é o santo. Esse é o moralista, o puritano que julga e condena os outros. Santo é aquele que cai e tem capacidade de se levantar. Esse é o santo. São João Paulo II definiu muito bem isso. Se nós formos ver todos os santos, a vida de todos os santos, São Francisco de Assis, se nós formos averiguar a vida dele, São Francisco de Assis era um boêmio, vivia uma vida desregrada, mulherada, vícios, os mais diversos possíveis, Então, santo é aquele que cai e tem a capacidade de se levantar. Então, eu penso assim: o segundo ponto é ter a certeza de que o batismo nos leva à santidade e se esforçar uma vida de renúncia, sacrifício e principalmente vigilância para termos uma vida santa. É muito interessante isso que o senhor falou agora, porque eu estou meditando aqui, justamente esse é o tema do evangelho de hoje, da nossa formação, que é o evangelho das virgens, né, Padre? Das virgens que são prudentes e as imprudentes. Exatamente. Então é justamente isso que nós temos que trazer para a nossa realidade. Nós temos que ser prudentes. Até eu falei nas minhas formações passadas aí, justamente sem saber que depois esse ia ser o tema da formação de hoje. A gente precisa observar como que está o óleo da nossa lâmpada. Será que se ela vai dar para ela ser mantida até quando Jesus voltar? Será que eu tenho o suficiente para esperar? Eu tenho um tantinho assim, eu tenho 1 litro, tenho 5 litros, vai dar para esperar? Porque eu tenho que observar isso daí, eu tenho que buscar. E nada mais é do que buscar a minha espiritualidade, é se encher desse óleo que vai me nutrir, que vai me iluminar, para que eu possa viver uma boa vida cristã e uma vida assim como manda a Santa Igreja Católica.
Sim, aqui nesse evangelho que daqui a pouco nós vamos proclamar ou narrar, existe de um lado 5 virgens prudentes e 5 insensatas. Como aquele evangelho que nós lemos praticamente em todos os casamentos. Existe aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E existe aquele insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Sabemos do fim do evangelho. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia caiu, ruiu. Assim como as 5 virgens que foram insensatas. O que é o óleo aqui? É a fé, é o fervor. Estamos aí em tempo de pandemia. Quantas pessoas já deixaram o seu utensílio sem óleo? Já acabou o óleo, né? Então, as 5 virgens prudentes aqui nos ensinam que nós devemos vigiar, nós devemos ficar atentos, principalmente ter uma disciplina interior, um combate para não cairmos no pecado. Não existe ressurreição sem cruz, não existe libertação sem dor, sem combate. Você falou uma coisa interessante, hoje as pessoas querem cortar a sua cruz. Isso é ser insensato, porque não estão preparadas para sofrer, para renunciar, para sacrificar nada. E é bem interessante também esse evangelho, porque o evangelista fala que elas foram pegas dormindo, né, Padre? Exatamente. Então elas foram pegas, tipo assim, cochilando. Então nós precisamos acordar para a nossa realidade. Nós precisamos acordar para a realidade que a cada dia que passa, nosso Senhor Jesus Cristo está mais perto de nós. Nosso fim, seja na morte natural da nossa vida, assim, uma trajetória que nós nascemos, vivemos e morremos, ou então da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se faz muito presente, né, Padre? Eu acho assim interessante quando a gente fala assim, que a gente canta parabéns, muitos anos de vida, mais um ano de vida, mas na verdade é menos um ano, né? É menos um ano que nós estamos aqui para viver. Então nós precisamos acordar para essa realidade, não ser como as virgens que foram pegas dormindo. Hoje, situação de pandemia, né, dessa situação de corona, de Covid, ela nos tem que impulsionar a fazer um exame de consciência, de conversão e mudança. As pessoas estão fazendo tantas coisas, né, os nossos dirigentes, pessoas que cuidam da nossa gestão assim, pedem que nós tenhamos direcionamento, as pessoas ficam de outro jeito, querem fazer festa, fazer tantas coisas, ou seja, está de modo assim, perdido. Mas nós precisamos atentar que esse momento tem que nos proporcionar um recolhimento para podermos enxergar o que nós precisamos mudar na nossa vida e nos convertermos, para que possamos não ser pegos de imediato assim dormindo, porque nós sabemos, se Jesus voltasse hoje, Padre, ele encontraria a gente dormindo? Sim. Então, Daniel, e precisamos nos manter acordados no sentido também de estarmos atentos com todas as movimentações que têm ocorrido no Brasil e que ferem a nossa fé. Dou aqui um exemplo muito próximo de nós.